Fala galera, seguindo aqui com mais uma aula de como aplicar Machine Learning ao seu projeto. Hoje a gente vai aprender a interpretar os resultados do nosso modelo. Então nessa aula a gente vai ver o porquê que analisar somente a acurácia não é uma maneira mais inteligente de avaliar qual modelo está performando melhor. A gente vai conhecer a matriz de confusão e aprender como interpretar os valores dela. Vamos conhecer também algumas métricas que a gente consegue calcular a partir da matriz de confusão. Vamos ver ainda como alterar a performance do modelo alterando o limiar de predição. Tá certo? E por fim, vamos conhecer a curva ROC e a área embaixo da curva ROC, a A ou C. A gente já fez vários testes com os nossos dados nas aulas anteriores dessa playlist. A gente aprendeu como baixar esse conjunto de dados, aprendeu a abrir ele utilizando pandas, aprendeu a preparar os dados para a etapa de modelagem. Também aprendemos 4 passos para fazer predições utilizando Scikit-Learn. Aprendemos ainda maneiras de dividir o nosso conjunto de dados entre grupo de treino e de teste. Por fim, a gente ainda viu maneiras de otimizar o processo de ajuste de parâmetro entre os modelos. E até agora, para escolher nosso modelo que melhor resolve o problema de classificação de tumores malignos e benignos, a gente tem usado a acurácia como métrica de avaliação. Então, a pergunta que a gente vai tentar resolver aqui é qual modelo eu devo escolher entre os que eu testei. E aqui, independente se você escolheu o KNN ou o Logistic Regression, ou selecionar os melhores parâmetros de ajuste, tu vai precisar de um procedimento que te permita estimar quão bem teu modelo vai performar quando for colocado em produção. Então lembra lá que a gente começou treinando e testando o modelo com o mesmo conjunto de dados, que é um caso clássico de overfitting, em que você constrói um modelo extremamente complexo e não vai generalizar para novos dados, consequentemente ele não é útil para a gente. Em seguida a gente testou o Train Test Split, que nos fornece uma melhor estimativa de performance do modelo para amostras que estão fora do conjunto de dados, e por fim a gente usou o K-Fold Cross Validation, que nos dá uma estimativa ainda melhor que o Train Test Split. Porém, Train Test Split, em alguns casos, ainda é escolhido em vez de Cross Validation, tá certo? Por causa de sua velocidade e simplicidade. E é o procedimento que a gente vai utilizar nesse vídeo, beleza? Pois ele vai facilitar o processo da gente analisar e de eu explicar mesmo os resultados de classificador. Bom, para começar, tenha em mente que você sempre precisa de uma métrica de avaliação para seguir junto com o seu procedimento escolhido. E essa escolha de métrica vai depender do tipo de problema que tu vai estar tentando resolver. Para problemas de regressão, a gente viu o erro médio absoluto, o erro médio quadrático e a raiz do erro médio quadrático como métricas de avaliação. Já para problemas de classificação, a gente só utilizou a acurácia de classificação. Porém, existem outras métricas importantes para avaliar problemas de classificação, e é exatamente nessas métricas que a gente vai focar aqui. Antes da gente ver uma nova métrica de avaliação, vamos rever rapidamente a acurácia de classificação e analisar as vantagens e desvantagens de usar ela. Eu vou rodar aqui todo o processo de abrir o nosso conjunto de dados e preparar os dados para o processo de modelagem. Caso tu não entenda alguma parte, volta lá nas primeiras aulas dessa playlist que está tudo bem mastigado. Agora vamos dividir o conjunto de dados entre conjunto de treino e conjunto de teste usando o Train Test Split, tá bom? Pronto, agora a gente tem os objetos xtrain e ytrain para treinar o modelo, o objeto xtest para testar o modelo e ytest para a gente comparar as predições feitas em xtest. Mas vamos seguir aqui e treinar o modelo Logistic Regression com o conjunto de treinamento. Lembrando que é nessa etapa que o modelo aprende as relações entre as entradas e as saídas, ou seja, entre xtrain e ytrain. Então, seguindo o mesmo padrão lá, primeiro a gente importa o modelo. Em seguida, a gente instancia o estimador. E ajustamos nosso modelo com os dados do conjunto de treino. Agora a gente já pode fazer predições de tumores com o conjunto de teste. A gente passa xtest, que é a matriz de atributo do conjunto de teste, para o método predict do modelo ajustado. E essa saída vai ser 1 ou 0 para cada observação do conjunto de teste. A gente armazenou esses valores no objeto que eu chamei de ypred, tá bom? Agora que a gente fez predições do conjunto de teste, a gente pode calcular a acurácia de classificação, que é simplesmente a porcentagem de predições corretas, tá bom? Para fazer isso, a gente pode usar uma função do módulo metrics. Então, primeiro a gente importa o módulo metrics do Scikit-Learn. Em seguida, a gente passa ytest e ypred para a função accuracy score.
Como a gente armazenou as respostas verdadeiras em y-test, a função accuracy score ela pode nos dizer qual a porcentagem de predições em y-pred estão corretas. Com isso a gente chega ao nosso valor de acurácia de 96%. Porém, toda vez que tu usa a acurácia de classificação como métrica de avaliação, é importante que tu compare ela com a acurácia nula, que é a acurácia que poderia ter sido alcançada sempre prevendo a classe mais frequente no conjunto de teste. Então vamos calcular a acurácia nula para esse problema, para a gente ver o porquê que é importante a gente fazer essa comparação. Bom, mas antes vamos visualizar como está a distribuição de classes no nosso conjunto de teste. Ou seja, a gente tem quantas amostras da classe 0 e quantas amostras da classe 1 no nosso conjunto de teste, em y-test. E para fazer isso, o objeto y-test é uma série do pandas, então ele tem um método chamado valueCounts, que conta quantas instâncias existem de cada valor na série. Vamos ver aqui como é que fica. Nesse caso, o valor de 0 aparece 108 vezes e o valor de 1 aparece 63 vezes. Isso quer dizer que no nosso conjunto de teste, a gente tem 108 tumores benignos e 63 tumores malignos. E como eu disse, a acurácia nula responde a seguinte pergunta: se meu modelo previsse a classe dominante 100% das vezes, quão frequente ele estaria correto? Então, vamos calcular aqui a acurácia nula. A resposta é aproximadamente 63%, então a gente diz que 63% é a acurácia nula desse problema, tá bom? Em outras palavras, um modelo burro, digamos assim, que sempre prediz que o paciente possui câncer benigno, ele estaria certo 63% das vezes. É lógico que esse não é um modelo útil para a gente, mas ele nos fornece uma linha base para comparar com os outros modelos. Quando a gente compara a acurácia nula de 63% com a acurácia do modelo de 96%, de repente a gente vê que esse nosso modelo está performando relativamente bem. Porém, para outros datasets, esses valores podem ficar bem próximos, principalmente quando a gente tem um dataset com poucas classes positivas, que é muito comum, porque imagina, por exemplo, que você vai montar um dataset para prever se uma pessoa tem diabetes. A tendência é que tu ache muito mais pessoas não diabéticas do que diabéticas. Isso demonstra uma fraqueza da acurácia de classificação como uma métrica de avaliação de modelos. Deixa eu mostrar para vocês agora uma outra fraqueza da acurácia de classificação. Vamos dar uma olhada nos 15 primeiros valores do vetor de resposta verdadeira e nos 15 primeiros valores do vetor de predição do nosso modelo de regressão logística. E nesse momento eu quero que tu dê um pause e tente observar alguns padrões. Veja o erro aqui que o classificador cometeu. Lembrando que essa primeira linha aqui são as respostas verdadeiras e a segunda são as respostas preditas, tá bom? Então, quando a resposta verdadeira era 0, o classificador previu como 1, tá bom? Então, a gente nunca ia saber disso analisando somente a acurácia. E essa questão em particular, ela pode ser resolvida usando a matriz de confusão, que a gente vai ver ainda aqui nesse vídeo. Mas antes da gente seguir, vamos fechar o raciocínio a respeito da acurácia de classificação. A gente tem que ter em mente que ela é uma métrica muito útil e fácil de entender, porém ela não nos diz o que está acontecendo por trás das cortinas, na distribuição dos valores de resposta. Além disso, ela não diz para a gente qual tipo de erro o teu modelo está cometendo, que é uma coisa muito útil de saber, principalmente na área de saúde. Bom, finalmente vamos dar uma olhada na matriz de confusão, que a gente pode definir como um quadro ou uma tabela que descreve a performance de um modelo de classificação. A função que nos retorna a matriz de confusão também está disponível no módulo métricos, tá certo? Vamos ver a cara dela aqui. Essa matriz aqui ela não está rotulada quando é um texto, tá certo? Então eu vou mostrar um diagrama que ajuda a explicar esse output. Antes de a gente discutir esse diagrama, eu quero enfatizar um detalhe importante aqui, que quando a gente usa a função de matriz de confusão, a gente passa os primeiros valores verdadeiros da saída no primeiro argumento e os valores preditos no segundo argumento. Se você passar esses argumentos na ordem invertida, a matriz de confusão também vai estar invertida. Todas as funções no módulo métricos do scikit-learn esperam receber primeiros valores verdadeiros no primeiro argumento, então é um bom hábito tu já adotar esse padrão, mesmo quando a ordem não importar para alguma função em particular. Mas vamos falar sobre o que a gente pode aprender sobre o nosso modelo a partir da matriz de confusão.
Primeiro é bom ter claro em mente que o formato dela é 2 por 2, porque isso é um problema de classificação binária, tá certo? Então, se existisse 5 possibilidades de respostas de classe, essa matriz seria 5 por 5. Também quero deixar claro que o formato que eu vou mostrar aqui, ele não é universal, tá bom? Então, pode acontecer de as posições dos valores corretos e preditos estarem invertidos. Então, é importante que tu tenha atenção ao formato da tua matriz de confusão quando você for interpretar ela. Outro ponto importante é que quando uma matriz de confusão é usada para um problema binário, cada uma dessas 4 caixinhas aqui tem um nome específico, que é bastante útil memorizar, tá certo? Então essa caixa inferior direita aqui são os verdadeiros positivos. E nesse caso indica que 62 casos, o classificador previu corretamente que o paciente possuía um tumor maligno. Já essa caixa superior esquerda são os verdadeiros negativos, que indica que em 103 casos o classificador previu corretamente que o paciente possuía um tumor benigno. Já essa caixa superior direita são os falsos positivos, que indica que em 5 casos o classificador previu incorretamente que o paciente possuía um tumor maligno, quando na verdade o tumor era benigno. Já essa caixa inferior esquerda corresponde aos falsos negativos, que indica que em um caso o classificador previu incorretamente que o paciente possuía um tumor benigno, quando na verdade era um tumor maligno. Beleza, tem alguns pontos que eu quero destacar antes da gente seguir adiante. O primeiro é que é convencional descrever a classe codificada com 1 como uma classe positiva e a classe codificada com 0 como uma classe negativa. E é por isso que predizer corretamente o valor 1 é conhecido como verdadeiro positivo e predizer corretamente o valor 0 é conhecido como verdadeiro negativo. A segunda coisa é que se você tiver um problema para lembrar a diferença entre falso positivo e falso negativo, pensa nos falsos positivos como os casos que o classificador previu falsamente os resultados positivos e os falsos negativos como os casos que o classificador previu falsamente os resultados negativos. Por fim, é importante ter em mente que esses 4 números são inteiros e não proporções, beleza? Então, agora vamos falar sobre algumas métricas que a gente pode calcular a partir da matriz de confusão. Mas antes da gente seguir de fato para o próximo tópico, deixa eu te mostrar 2 coisas. Primeiro, eu vou salvar a matriz de confusão em um objeto que eu vou chamar de confusion e utilizar a notação do NumPy, acessando as posições desses valores através do seu índice na matriz, para fatiar em 4 pedaços que a gente vai poder utilizar em seguida. A gente pode rodar esse gráfico aqui para facilitar a visualização de qual lugar da matriz está posicionado os verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, os falsos positivos e os falsos negativos. A biblioteca Mgelane, ela tem esse método que permite que a gente possa visualizar esse diagrama, tá certo? Bom, agora a gente tem os números de verdadeiros positivos, negativos e falsos positivos e negativos armazenados separadamente, cada um em um objeto. A matriz de confusão ela é muito útil para nos ajudar a entender a performance do nosso classificador, beleza? Apesar do nome dela, o objetivo dela é nos dar clareza de como o nosso classificador está performando. Talvez uma pergunta que tu esteja se fazendo é como que ela pode nos ajudar a fazer uma escolha entre modelos, já que ela não é uma métrica de avaliação de modelo, que então tu pode simplesmente solicitar ao scikit-learn um modelo que devolva para tu a melhor matriz de confusão. Porém, existem algumas métricas que podem ser calculadas a partir da matriz de confusão e podem ser diretamente usadas para fazer uma escolha entre modelos. Vamos dar uma olhada em algumas métricas que são bastante utilizadas e, por fim, entender como que a gente pode escolher qual métrica que a gente vai querer otimizar. A primeira métrica que eu quero apresentar para vocês é a acurácia de classificação, que a gente já viu bastante aqui e ela pode ser calculada a partir da matriz de confusão. Você simplesmente soma os verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos e divide pelo número total de observações. Com isso você tem o valor da acurácia de classificação. Como a gente já viu, existe uma função que já nos fornece a acurácia no módulo métricos, que faz exatamente a mesma coisa. A próxima métrica que eu quero apresentar para vocês é a sensibilidade. E ela responde a seguinte pergunta: quando o valor verdadeiro é positivo, quão frequente o classificador está predizendo corretamente? Ou seja, no nosso caso, quando o tumor é maligno, quão frequente ele está predizendo corretamente? E se a gente dá uma olhada nos resultados verdadeiros e preditos, a gente já consegue ter uma noção que essa sensibilidade vai ser alta. Porque a maioria dos casos que ocorreram de o valor verdadeiro ser 1, o modelo prediz corretamente. E se a gente observar aqui a matriz de confusão,
a gente vê que a sensibilidade ela é calculada dividindo os verdadeiros positivos por todos que são positivos. Perceba que a gente tem 63 amostras positivas, ou seja, 63 tumores que são malignos, e o classificador previu corretamente 62 deles. Ele só errou um. Então, apenas a linha de baixo vai ser relevante para o cálculo, porque a gente só considera os casos em que os valores verdadeiros são 1. E o termo sensibilidade ele acaba sendo bastante intuitivo se você pensar direitinho, porque é um cálculo do quão sensível o classificador está detectando instâncias positivas. Você também pode ver ela por aí como True Positive Rate ou Recall, tá certo? E aí, dependendo do campo de estudo, cada um desses termos é mais largamente utilizado. No caso das áreas da saúde, sensibilidade eu vejo que é o mais utilizado mesmo. De qualquer forma, vamos calcular aqui nossa sensibilidade. O Scikit-Learn ele possui uma função chamada Recall Score, que pode fazer isso para a gente. Mas vamos fazer no dedo e vamos utilizar também a função Recall Score do módulo Metrics. Bom, a próxima métrica que a gente vai discutir aqui é a especificidade, que responde a seguinte pergunta: quando o valor verdadeiro é negativo, quão frequente o classificador está fazendo predições corretas? Exatamente como a sensibilidade, a especificidade é algo que você quer maximizar, tá certo? Se a gente examinar os resultados verdadeiros e preditos novamente, a gente já consegue ver que a especificidade vai ser alta, porque na maioria dos casos que o valor verdadeiro é zero, o modelo prediz corretamente o valor zero. Então, se a gente olhar aqui novamente a matriz de confusão, a especificidade é calculada dividindo os verdadeiros negativos sobre todo mundo da linha de cima. Ou seja, dividindo 103 por 108. Nesse caso, apenas a linha de cima é relevante para o cálculo, porque a gente só considera os casos em que a classe verdadeira é zero, tá certo? Então, se a gente quiser memorizar o termo especificidade, pensa como a descrição do quão específico ou seletivo o classificador é predizendo instâncias positivas. Não existe uma função para que a gente possa calcular a especificidade, tá certo? Então, a gente tem que calcular no dedo mesmo. Mas vamos lá. Então, lembra lá, ela vai ser os verdadeiros negativos sobre a soma dos verdadeiros negativos com os falsos positivos. Bom, tanto a sensibilidade quanto a especificidade, o melhor valor possível é 1. Então, a gente pode descrever nosso classificador como altamente sensível e também, por que não, altamente específico. Bom, mas para fechar essa linha de raciocínio, quero dar um conselho para você. Sempre examine a matriz de confusão do seu classificador, que ela fornece uma melhor noção de como o seu classificador está performando. Além disso, ela também permite calcular várias métricas de avaliação que pode te dar um melhor direcionamento no processo de escolha do modelo que você vai usar para resolver o seu problema. Porém, não tem como você otimizar todas as métricas do seu modelo, até porque algumas são complementares a outras. Ou seja, quando você aumenta uma, a outra diminui, como é o caso da sensibilidade e especificidade. Então, a pergunta a ser respondida aqui é: quais métricas eu devo escolher? E a resposta para isso é que depende. A resposta é bem conveniente, mas a escolha da métrica depende muito do objetivo do seu projeto. O jeito mais fácil de explicar isso é através de dois exemplos que eu gosto bastante. O primeiro, imagina que a gente está criando um filtro de spam, e que cada instância representa um e-mail e a classe positiva é spam. Nesse caso, a maioria das pessoas diriam que os falsos negativos, ou seja, os e-mails que são spam, mas que foram para a caixa de entrada, são mais aceitáveis do que os falsos positivos, ou seja, que os e-mails que não são spam, que foram capturados pelo filtro. Logo, nossa prioridade é minimizar os falsos positivos. Então, a gente poderia escolher otimizar nosso modelo, escolhendo a especificidade como métrica de avaliação. Outra situação é no caso de você estar criando um detector de transação fraudulenta, por exemplo, em que cada transação representa uma amostra, uma observação, e a classe positiva é quando ocorre uma fraude. Nesse caso, a gente pode julgar que os falsos positivos, ou seja, as transações normais que foram detectadas como uma possível fraude, são mais aceitáveis do que os falsos negativos, ou seja, as transações fraudulentas que o detector acabou deixando passar. Como a primeira situação pode ser resolvida sem perder uma venda, a segunda pode resultar em uma perda muito grande de dinheiro. Então, nesse caso, a prioridade seria minimizar os falsos negativos, então a gente pode otimizar nosso modelo utilizando a sensibilidade. Isso já te dá uma boa base para você pensar sobre qual métrica escolher. Agora vamos descobrir como modificar a performance de um modelo, de um classificador, ajustando o limiar de classificação. Se tu não entendeu o que significa esse limiar, fica tranquilo que eu vou explicar logo mais. E tu vai entender como que esse tópico se relaciona com as métricas de avaliação que a gente aprendeu agora. Mas para eu te explicar isso, vamos primeiro dar uma olhada nos 10 primeiros resultados preditos, passando x-test para o método predict do modelo Logistic Regression, que a gente já instanciou o estimador e já ajustou o modelo.
Veja que ele é um vetor de uma dimensão com vários números zeros e uns. E eu quero te dizer que existe um método similar para modelos de classificação chamado Predict-Proba, que calcula as probabilidades das respostas preditas relacionadas às classes. Vamos entender o que isso significa. Primeiro, dá uma olhada nas 10 primeiras probabilidades de predição. Agora dá um pause no vídeo e tenta chegar a alguma conclusão sobre esse output aqui. O que acontece aqui é que cada linha representa uma observação e cada coluna representa uma classe. Então a gente tem duas colunas porque a gente tem duas possibilidades de respostas para a classe 0 ou 1. A coluna da esquerda, referente à classe 0, nos mostra a probabilidade de cada observação ser da classe 0, ou seja, a probabilidade do tumor ser benigno. De forma análoga, a coluna da direita é referente à classe 1, e mostra a probabilidade de predição de cada amostra ser da classe 1, tá certo? Então, para cada linha, a soma desses números resulta no valor 1, tá certo? Talvez tu esteja se perguntando de onde vem esses números. Primeiro, deixa eu te explicar como o modelo Logistic Regression funciona bem por cima. Mas, basicamente, o modelo aprende um coeficiente para cada entrada de atributo durante o processo de treinamento do modelo. Esses coeficientes são utilizados para calcular a probabilidade de cada classe para cada observação no conjunto de testes. Então, como esse modelo prediz a probabilidade do tumor ser maligno ou benigno, a gente pode classificar amostras predizindo a probabilidade do tumor ser maligno e priorizar o atendimento preventivo ao paciente de acordo com seu estado de saúde, por exemplo. Já que faz muito mais sentido a gente conversar com alguém com 95% de chances de estar com um tumor maligno do que uma pessoa com 55% de chances. Enfim, acontece que quando a gente roda o método Predict para um modelo de classificação, ele primeiro prediz as probabilidades para cada classe e então escolhe a classe com maior probabilidade como resposta de predição. Para um problema binário como esse, outro jeito de pensar a respeito é que existe um limiar de classificação de 0,5. Bom, você pode ver aqui que existe apenas uma amostra que tem a probabilidade de predição de ser da classe 1 acima de 0,5, tá certo? Exatamente a amostra que foi predita como classe 1. Vamos agora isolar as probabilidades de predição da classe 1. Veja que na célula anterior aqui a gente usou essa anotação aqui para pegar as 10 primeiras linhas, tá certo? Ou seja, as linhas de 0 a 9 da matriz. E pegando todas as colunas dessa matriz também. Se eu quiser apenas pegar a coluna 1, ou seja, a segunda coluna, simplesmente eu vou substituir aqui. Simplesmente eu vou colocar aqui, vírgula 1, tá certo? E vamos armazenar essas probabilidades de predições em um objeto chamado YPredProbe, para distinguir elas das predições das classes que a gente armazenou no objeto YPred. Porém, a gente quer as probabilidades das predições de todas as amostras do conjunto de teste, não apenas das primeiras. Então, a gente vai substituir essa fatia aqui, de 0,2.10, por 2 pontos, tá certo? Assim, nós vamos pegar todas as linhas da segunda coluna, tá bom? Bom, agora vamos plotar um histograma dessas probabilidades. E esse histograma ele vai ajudar a gente a observar como é que a gente pode ajustar o limiar de classificação e como isso vai impactar na performance do modelo. Vamos usar o Matplotlib para plotar o histograma das probabilidades de predições da classe 1, tá certo? E só para você ter uma noção, um histograma ele apresenta a distribuição de uma variável numérica, tá certo? Mas vamos ver como é que fica aqui. Pronto, e a gente pode ver aqui pela altura da última barra, tá certo? Que 50 e poucas observações possuem aproximadamente ali quase 100% de probabilidade de predição de ser da classe 1, tá certo? Então, como o limiar do classificador é de 0,5 por default, a gente pode ver aqui no histograma que a gente tem umas 60 amostras da classe 1 sendo preditas. Vamos rever aqui nossa matriz de confusão para visualizar e nos ajudar a interpretar esse gráfico. Veja que a gente tem 63 amostras positivas, tá certo? Ou seja, da classe 1, e 62 delas possuem probabilidade de predição maior que 0,5. Ou seja, daqui para cá tem 62 amostras. E a gente tem uma amostra que é da classe positiva, porém ela está com probabilidade de predição menor que 0,5. Agora pense aí por um instante
O que pode acontecer se a gente mudar esse limiar para outro número diferente de 0,5? O que acontece é que você pode mudar a sensibilidade e especificidade de um classificador simplesmente ajustando esse limiar. Por exemplo, se a gente diminuir o limiar de predição para o tumor maligno, a gente pode aumentar a sensibilidade do classificador. Isso aumenta a sensibilidade porque o classificador agora é mais sensível a amostras positivas, ou seja, a tumores malignos. Se isso não for tão claro assim para tu, deixa eu te dar um exemplo do detector de metal, por exemplo, que vai te ajudar a entender melhor. Então, pense no detector de metal como um classificador que prediz se um determinado material é metal ou não. E um limiar é configurado para que objetos grandes de metal disparem esse detector, mas objetos pequenos não. Então, pense numa maneira da gente aumentar a sensibilidade desse detector de metal. Você simplesmente pode diminuir o limiar de quantidade de metal necessário para disparar o detector. E com isso agora ele é mais sensível ao metal e vai predizer sim mais vezes. Enfim, vamos diminuir o limiar de predições para tumores malignos, fazendo essa analogia. A gente pode passar a YPRED Probe e o valor de limiar de 0,5 para a função binarize do pacote preprocessing do scikit-learn. Com isso, ela vai retornar 1 para todas as probabilidades de predição acima de 0,5 e 0 para as restantes. Os resultados vão estar em um vetor de duas dimensões e a gente pega apenas a primeira dimensão usando a notação 0 entre colchetes. Então, vamos salvar esse resultado no objeto YPRED, tá certo? Bom, e para a gente visualizar o impacto dessa mudança em todo o conjunto de teste, a gente pode observar novamente a matriz de confusão anterior, armazenada no objeto Confusion, e comparar com a nova matriz de confusão, que a gente vai gerar aqui com a função Confusion Metrics, tá certo? Bom, agora perceba que a soma das distâncias nas linhas não mudaram, tá certo? Porque as linhas representam as respostas verdadeiras. Então a gente permanece com 108 observações da classe 0 e 63 observações da classe 1. Porém, as somas das distâncias das colunas mudaram, porque várias predições que antes eram da classe 0 agora foram preditas como sendo da classe 1. Então tu pode imaginar observações da coluna da esquerda se movendo para a coluna da direita. Vamos calcular agora a sensibilidade para a gente ver como é que ficou. A sensibilidade, que antes era 0,98, agora aumentou para 1. Agora vamos ver o quanto que isso influenciou na especificidade do classificador. Tu consegue entender o porquê que a especificidade diminuiu? Como as amostras se moveram da coluna esquerda para a coluna da direita na matriz de confusão, isso garantiu que os números de falsos positivos aumentassem e os verdadeiros negativos diminuíssem, consequentemente diminuindo a especificidade. Como a gente viu, um limiar de 0,5 é usado como padrão para converter probabilidades de predição em predições de classe. Porém, você não precisa aceitar esse valor padrão de limiar e pode mudar ele manualmente, diminuindo o limiar caso tu queira aumentar a sensibilidade ou aumentando esse limiar caso tu queira aumentar a especificidade, dependendo do seu objetivo, lógico. E aqui é sempre bom manter em mente que a sensibilidade e a especificidade elas são inversamente proporcionais, tá certo? Ou seja, quando você aumentar uma, você vai diminuir a outra. Mantenha em mente também que ajustar o limiar é um dos últimos passos que tu deve tomar no processo de construção de um modelo. A maior parte do seu tempo deve ser focado em construir modelos melhores e então selecionar o melhor modelo possível. Agora imagine a situação que tu quer encontrar o melhor limiar para o teu problema, testando diferentes valores de limiares, um de cada vez. Isso não seria uma atividade muito legal de se fazer, né? Seria massa se tu pudesse visualizar como a sensibilidade e especificidade são afetadas pela variação do limiar sem ficar tentando um por um. E agora tu já pode agradecer porque existe um mecanismo bem simples para fazer isso, chamada curva ROC. Vamos visualizar a curva ROC. Bom, e para isso primeiro você deve rodar a função ROC_curve do módulo Metrics. Bom, você passa as respostas verdadeiras do conjunto de testes armazenados em YTest e a probabilidade de predição da classe 1 para cada amostra que estão armazenadas em YPRED Probe. É muito importante que você use YPRED Probe aqui, tá certo? E não YPRED, quando a gente estiver criando a curva ROC, beleza?
A função ROC-curve, ela retorna 3 objetos: a taxa dos falsos positivos, a taxa dos verdadeiros positivos e os limiares. E para a gente criar o gráfico, a gente passa a taxa de falsos positivos como eixo X e a taxa de verdadeiros positivos como eixo Y. Em seguida, a gente configura o título e os rótulos dos eixos. E por fim, a gente ativa as grades no gráfico para facilitar a visualização. Uma curva ROC é um gráfico da taxa de verdadeiros positivos, que é a sensibilidade, no eixo Y, em função da taxa de falsos positivos, que é a complementar da especificidade, ou seja, 1 menos especificidade, que ela fica no eixo X. Isso para todos os limiares de classificação possíveis. Então, esse gráfico nos diz, por exemplo, se a gente quiser alcançar uma sensibilidade de 0,90 e alguma coisa aqui, algo bem próximo de 1, a gente tem que estar disposto a aceitar uma especificidade de 0,85, por exemplo. Mais ou menos por aí. É só você subtrair 1 desse valor aqui, tá certo? Que você tem o valor da sua especificidade. A curva ROC perfeita é a que mais se aproxima do canto superior esquerdo do gráfico, já que representaria um classificador com alta especificidade e alta sensibilidade. Resumindo, a curva ROC ela pode nos ajudar a visualizar e escolher o nosso limiar que equilibre sensibilidade e especificidade de um jeito que faça sentido para o seu problema. Infelizmente, tu não pode ver de fato os limiares que são utilizados para gerar a curva ROC na própria curva. Mas eu escrevi aqui uma função que eu chamei de limiar, que vai nos permitir passar um valor de limiar e visualizar o valor do resultado da sensibilidade e da especificidade. Então vamos passar aqui o valor de 0,5 para essa função para a gente ver os valores de sensibilidade e especificidade. A gente vê que a sensibilidade e a especificidade deram iguais às originais, 0,98 para ambas. Vamos encontrar esse ponto aqui na nossa curva ROC. Você pode imaginar que ele fica mais ou menos por aqui, nessa região. Vamos passar agora o valor de 0,15, por exemplo, para a gente ver como é que isso vai mudar a nossa sensibilidade e especificidade. Veja que agora a sensibilidade foi para 1 e a especificidade caiu para 0,87. Vamos achar esse ponto aqui também na nossa curva ROC. Veja que para a sensibilidade ser igual a 1, você tem que vir mais para a direita do gráfico, ou seja, vai diminuir um pouco a especificidade. Por isso que nossa especificidade caiu para 0,87. Esse ponto deve ser mais ou menos por aqui. Bom, mas resumindo, a curva ROC é simplesmente um gráfico da sensibilidade versus 1 menos especificidade para todas as possibilidades de limiar de 0 até 1. Então, dado um ponto em particular na curva ROC, seria um simples processo de tentativa e erro para localizar o limiar que produz aquele ponto. Para finalizar aqui esse vídeo, existe um termo que eu quero introduzir, que é a área abaixo da curva ROC, que é também conhecida como A ou C. E ela é a porcentagem do gráfico que a curva está preenchendo. No caso de um classificador ideal, a curva cobriria toda a área do gráfico. Então, um valor alto de A ou C, de área abaixo da curva, é um indicativo de um melhor classificador. Ela é frequentemente utilizada como um número que resume a performance do classificador, como uma alternativa para a acurácia de classificação, por exemplo. A gente pode calcular a área abaixo da curva para o nosso modelo utilizando a função ROC ao C score do módulo Métricos, tá certo? Então, vamos ver como é que fica. Novamente, é importante que a gente passe os valores verdadeiros no primeiro argumento e depois os valores preditos, tá certo? Então, nossa área abaixo da curva foi de 0,93, enquanto que a melhor área abaixo da curva possível para um classificador é 1, tá certo? Mas enfim, a área abaixo da curva ROC é uma métrica muito útil para fazer a escolha entre modelos. Então, beleza, nesse vídeo a gente discutiu várias maneiras de avaliar um classificador. A matriz de confusão e a curva ROC elas são ferramentas que descrevem como o seu classificador está performando, e eu quero sugerir que você utilize elas sempre que possível. A vantagem principal da matriz de confusão é que várias métricas de avaliação podem ser calculadas a partir dela. Além disso, você pode focar nas métricas que melhor se encaixam no seu objetivo.
Tudo que foi ensinado se estende facilmente para problemas de multiclasse, beleza? No caso de problemas de classificação, que existem mais de 2 respostas de classe. E a vantagem principal da curva ROC e a área abaixo da curva é que elas não exigem que você escolha um limiar de classificação, diferentemente da matriz de confusão. Além disso, elas são bastante úteis, mesmo quando seu dataset é muito desbalanceado, tá certo? Em relação às classes.